Pai do Senhor, por aqui Tony Pinho do canal Bíblia para o Cotidiano. Estamos em mais um devocional ou leitura complementar da revista da editora Betel. Estamos fazendo a leitura complementar da primeira lição, o Vale Deserto, lugar de propósito, desafios e vitória. Hoje, quinta-feira, vamos ler sobre uma das vitórias memoráveis descrita na Bíblia. O vitorioso do qual nós estamos falando é Josafá. Josafá está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo número 20, o versículo do 1 ao 30. Mas tem um subtítulo aqui no dia de hoje, diz assim: Deus dá a Josafá a vitória sobre os seus inimigos. Parece assim, mas Deus já dá vitória sobre os nossos inimigos, sobre alguns inimigos na história de Israel, porque essa história de Josafá é uma história memorável. A vitória de Josafá não veio por ele se posicionar com os seus cavalos, com os seus cavaleiros, com as suas espadas, com a sua infantaria, mas Josafá agiu de maneira diferente. Josafá recebe uma carta afrontosa dizendo que entrariam lá, destruiria o templo, saquearia a cidade, levaria cativos nobres, deixaria os pobres morrer ao aléu. E Josafá, ele reconhece que o povo que vinha contra ele era grande. Primeira lição desta manhã, nessa leitura complementar, é reconhecer aquelas pessoas que vêm contra nós, que muitas vezes têm estaturas maiores do que a nossa, têm poder financeiro maior do que o nosso, têm poder de armas maior do que o nosso. Temos que reconhecer. Segundo Crônica, capítulo de número 20, olha o que diz o começo da história. Josafá reconhecendo quem estava vindo contra ele. Diz assim: e sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. O versículo 2 continua dizendo: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti grande multidão. A notícia era de uma grande multidão. Dois reis, dois povos se reunindo contra o rei Josafá. E o que Josafá faz? Chama todos os seus exércitos? Não. Josafá, no versículo de número 3, ele convoca toda a Judá, toda Jerusalém, para fazer um jejum solene. Versículo de número 3. No versículo de número 4, Josafá continua dizendo: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, e também todos os moradores de Judá vieram para buscar o Senhor. Será o que nos está faltando para mim e para a tua vida no dia de hoje? Não é nos juntarmos para buscar o Senhor por esta causa que parece impossível? Por essa batalha, como disse os mensageiros para Josafá, tão grande multidão se levanta contra mim, contra você. Não sei que multidão que se levanta contra você, mas a notícia é que são muitos. É muitos mortos, é muitos contaminados, são muitas covas, são muito choro, são muito pranto, são muitas perdas. E o que nós estamos fazendo diante de tanta e tanta notícia ruim? Vamos nos acovardar ou vamos fazer como fez Josafá? Reunir o povo para um jejum solene. Pedir socorro àquele a quem pode nos socorrer. Porque o versículo 5 diz: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ele se reúne, convoca os quatro cantos do seu reino, não os guerreiros, mas aqueles que queriam orar, aqueles que queriam devocional, aqueles que queriam meditar na palavra, confiar no Senhor. No versículo de número 6, Josafá continua dizendo: e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais,
Porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reis de todas as nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa resistir. Isso é uma oração de Josafá. Ele continua no versículo 7. Porventura, ó Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo Israel? E não tendes dado para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Josafá faz uma oração de exaltação a Deus. Não és tu, Deus dos céus? Não és tu, o Deus Todo-Poderoso? Não és tu aquele que tem o controle e nada foge à tua vontade? Ainda traz a memória. Não és tu amigo de Abraão? Já falamos de Abraão, já falamos de Isaac, já falamos de Davi, agora chegamos para falar de Josafá. É o mesmo Deus. No versículo 15 ele diz: E disse, dai louvores, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temas, nem vos assuste, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, é de Deus. O que nós precisamos é entender que a peleja não é nossa, é do nosso Deus. Mas o que nós temos que fazer? Buscá-lo, orar a Ele, confiar nele, dar louvores a Ele. Versículo 17 nos diz: Nesta batalha não tereis que pelejar, porque a batalha é do Senhor. A salvação vem do Senhor. No versículo 21, aí ele faz a grande proclamação, ou o chamamento, ou a convocação. E reuniu-se com todo o povo, e todo o povo veio cantar louvores à majestade santa, e saindo de diante deles, louvaram o Senhor, porque a benignidade do Senhor dura para sempre. Que neste dia de hoje, a leitura complementar ou devocional, vendo que Deus deu vitória a Josafá por meio de oração, jejum e louvor. A tua vitória, a minha vitória, ela vai estar nas nossas mãos. Não porque nós tenhamos que pelejar, porque para Josafá só bastou orar, confiar, acreditar e louvar ao Senhor dos céus e da terra. Então que no dia de hoje nós possamos abrir a nossa boca e glorificar, exaltar e bendizer o nome do nosso Deus, porque essa batalha não teremos que pelejar, porque o Senhor nos dará vitória. Agora abrimos as nossas bocas com gratidão a Ele, seja dada a honra, o louvor para todo sempre. Por aqui, Tony Pinho, o canal Bíblia para o Cotidiano. Eu te espero amanhã. Deus te abençoe.